Bom, boa noite para todo mundo, tá no Estudar Aqui. Meu nome é Lucas Nóbrega, eu sou médico formado pela Faculdade de Medicina da USP. Hoje é um dia bastante especial, primeiro pelos protestos aí ao redor do país com relação à contra a corrupção, e também porque a gente está falando com uma pessoa muito especial, que é o Everton, estudante de segundo ano da faculdade. Antes de começar a conversar com ele, eu só gostaria de lembrar que todos os eventos de Estudar Aqui a gente está divulgando antes, o programa de bolsas da Fundação Estudar. O programa de bolsa 2016 está aberto, as inscrições até o dia 27 de março. É um programa que visa financiar estudantes desde graduação aqui no Brasil, quanto graduação no exterior, estudantes que querem fazer a diferença e que querem estudar em faculdades tanto públicas quanto privadas, no Brasil e no exterior, graduação ou pós-graduação. Voltando então, apresentando o Everton. O Everton, ele é estudante de medicina aqui da Faculdade de Medicina da USP, ele está no segundo ano, e a história do Everton é bastante interessante, porque ele não veio daqui, do estado de São Paulo, ele veio da Bahia, ele fez escola pública, passou tanto na Universidade Federal da Bahia, quanto na Universidade de São Paulo, escolheu vir fazer medicina aqui na USP, e sempre fez escola pública, então vai ser bastante interessante conversar com ele, para ele contar um pouco para a gente quais foram todos os desafios até se mudar de lá da Bahia até aqui no estado de São Paulo. Então, Everton, eu queria que você contasse, obrigado por ter aceitado a conversa, queria que você contasse um pouco sobre como que foi sua vida durante o ensino fundamental, o ensino médio, como você escolheu fazer medicina. Então, eu estudei até a quarta série do ensino fundamental em um colégio particular mesmo de bairro. E aí, após esses 4 anos no colégio fundamental, em ensino particular, meus pais tiveram mais condições de manter no colégio particular e eu tive que ir para uma escola pública. Aí, a partir da quinta série do ensino fundamental, eu estudei na escola pública de bairro mesmo também, escola estadual. E aí, estudei na escola estadual até mais ou menos a oitava série. Aí, na oitava série, eu descobri de um processo seletivo para uma escola federal que tem na minha cidade, lá em Salvador, Instituto Federal, Instituto Federal da Bahia. E eu decidi realizar a prova para fazer meu ensino médio no Instituto Federal da Bahia, que é realizado uma espécie de vestibular também, em que você escolhe um curso técnico para fazer junto com o ensino médio. No meu caso, eu fiz o curso técnico em Química junto com o ensino médio no Instituto Federal da Bahia. E eu estudei, passei esse ano, essa oitava série do ensino fundamental, estudando para entrar nesse colégio, Instituto Federal da Bahia. E no final de tudo, eu consegui passar. E aí o nível de ensino subiu drasticamente, assim, subiu muito. E nesse colégio novo, Instituto Federal da Bahia, comecei a ter uma base muito mais forte para, posteriormente, chegasse no fim do ensino médio, eu conseguisse prestar a FUVEST e passar para curso de medicina na Universidade de São Paulo. Oh, legal, eu também conta um pouco com relação ao estudo mesmo. Você nasceu em Salvador e sempre viveu em Salvador? Ou você Sim, nasceu em sim. outra cidade? Nasci em Salvador, morei lá até vim prestar vestibular para cá, até passar aqui na USP. Então, viveu sempre lá até antes de chegar em São Paulo, é isso? Isso. Pô, legal. E me conta um pouco, em que região de Salvador? Eu não conheço muito Salvador, mas para quem conhece ou para quem não conhece, puder explicar um pouco em que bairro que você morava, qual era a infraestrutura que você tinha, se a escola pública era boa ou ruim antes de você entrar no Instituto Federal? Então, a escola pública não era muito boa, né? Tinha falta de professores até, assim, tipo, uns 3, 4 professores de algumas matérias não tinham. E era uma escola de bairro. Eu morava numa região mais central de Salvador, um bairro popular, que é a Fazenda Grande do Retiro, o nome do bairro. E essa escola até o ensino médio, uma escola, digamos que de baixa qualidade, assim. Aí depois do ensino médio, continuei na escola pública, só que uma escola pública de qualidade muito maior, né? Não tinha nem comparação. E qual que era essa diferença entre fazer a escola pública? Qual que era o nome da escola pública que você estudava, Everton? No ensino fundamental, Isso. eu estudei no Colégio Estadual Divino Mestre. Tá, qual que era a diferença entre o Divino Mestre e esse Instituto Federal em termos práticos? Então, além da infraestrutura do Instituto Federal, que era muito mais avançada, os professores eram muito mais bem preparados, eu acredito. O processo seletivo para escolher os professores era muito mais rigoroso.
e o controle da, digamos, da diretoria e da administração do colégio sobre o ensino era muito maior. A exigência que o colégio tinha sobre a gente, sobre nós alunos, era muito maior também. E fora que eu fazia o curso técnico em Química junto com o colégio, então, junto com o ensino médio. Então eu tive, digamos que o desenvolvimento de uma base em Química mais intensa, assim, mais forte. Legal. E com relação a passar, a escolher medicina, como que foi a história de você escolher medicina? Quando que você escolheu e o que te levou a escolher, a cursar, a prestar medicina? Então, mais ou menos na meu primeiro ano assim, de ensino médio, não, eu comecei a pensar mais sobre a carreira que eu ia acabar seguindo, né? Eu até, na minha infância, eu sempre quis medicina. Era um sonho de criança, assim. Só que quando eu comecei a fazer o curso técnico em química, eu comecei a me interessar bastante pela área de química. Aí eu cheguei a pensar em engenharia química. Até o fim assim, do meu ensino, até o último ano assim, do meu ensino médio, eu pensava em engenharia química. Aí nesse último ano, eu decidi repensar assim para tentar enxergar em o que eu me veria fazendo daqui a, sei lá, 20, 30 anos, no que aonde eu gostaria de estar trabalhando, no que eu gostaria de estar fazendo. E eu percebi que na medicina eu acabaria sendo, sei lá, talvez mais feliz. Na medicina eu estaria sendo mais realizado, eu acredito. E eu acabei optando por fazer a medicina. E me conta um pouco com relação à sua família. Você tem algum parente médico, algum médico que te influenciou? Como que foi o seu contato com a medicina? Então, parente médico eu nunca tive, mas minha mãe, ela era auxiliar de enfermagem, então eu ia visitar ela no trabalho, ela me apresentava os médicos que tinham o trabalho dela. Os contatos que eu tinha com a medicina, assim, com os médicos, era através da minha mãe, através do trabalho de minha mãe, que ela tinha uma proximidade maior, assim, com E os médicos do trabalho sua dela. família continua lá, tanto sua mãe quanto seus pais Sim, sim, meus continuam pais continuam lá. lá, lá em Salvador. E você tem irmãos, Everton, ou não? Não, não, eu sou filho único. Ah, beleza. Os seus pais te perderam aqui para São Paulo, é isso? Um Legal. pequeno período de tempo. E me conta uma coisa, você prestou quais vestibulares quando você terminou o terceiro? Então, na verdade, o meu ensino médio foram 4 anos, né? Que eram basicamente 3 anos no ensino médio básico mesmo, e tem um ano adicional com a parte mais técnica do curso em Química. Então, durou 4 anos de ensino médio. Aí, nesse último ano, eu comecei a estudar, né, pro vestibular, estudar mais focado, e quando eu decidi fazer a FUVEST. E aí, eu adquiri materiais de cursinho, essas coisas que eu achava na internet, e eu comecei a estudar mais para tentar passar no vestibular, passar na FUVEST. E a Federal da Bahia, que é digamos, a melhor universidade que tem na região lá da Bahia, seu vestibular é realizado através do Enem. E aí eu realizei o Enem para tentar uma vaga na Federal da Bahia e vim para São Paulo para fazer a FUVEST. Basicamente foram esses dois vestibulares que eu fiz. O Enem, que eu passei na Federal da Bahia, e a FUVEST, que eu passei na USP. E como é que foi? Você veio para cá, para o estado de São Paulo, só para prestar o vestibular da FUVEST, foi isso então? Só para fazer a FUVEST, cara. Caramba, mas você já tinha vindo para São Paulo antes? Não, não. Foi a primeira vez que eu viajei de avião, foi para vir fazer a FUVEST mesmo. Valeu a pena pelo jeito, né? Valeu a pena. Pensei que ia me arrepender. Hã? Pensei que ia me arrepender, mas não me arrependi, não. E com relação a você prestou desse último ano, depois você fez os 4 anos de ensino médio, né, ensino técnico, você prestou direto e você passou ou você chegou a fazer cursinho? Como que foi? Não, não. Não fiz cursinho. Eu consegui até passar direto. Perfeito. E aí você veio para cá, então quer dizer, no ano passado, certo? Que seria Isso, ano passado. Perfeito. Conta um pouco Comecei para a agora gente como aqui. que foi as mudanças, né? Entre você sair de lá e vir para cá. Primeiro, eu queria que você falasse um pouco, se você lembra o dia que você viu o seu nome na lista, como que foi o dia onde você estava, qual que foi a sua reação? Foi um dia inexplicável, não tem nem o que dizer. Tava em casa, eu ainda tava no colégio ainda, né? Que tinha tido uma greve no Instituto Federal e aí acabou atrasando um pouco o colégio. Eu estava estudando para uma prova do colégio e esperando sair o resultado do vestibular.
Aí o resultado saiu, eu parei, abandonei, deixei de estudar pra prova, fui no colégio comemorar com os amigos, né? Deixei pra lá a prova e foi um dia incrível, velho. Aonde que você tava e com Assim, quem que você tava? tava em casa, tava sozinho. E como que você ficou Meus pais sabendo? estavam no Você viu no trabalho. computador sozinho ou alguém te ligou? Não, eu vi no computador sozinho. Ficava E qual, atualizando de tempo em tempo até a e lista qual, aparecer. e qual que foi sua reação quando você viu lá o nome na lista? O que que você fez? Você ligou pra Nossa, alguém? cara. Ah, liguei pra minha mãe, liguei pra meu pai, liguei pros amigos, postei no Facebook. Legal. É um dia inesquecível, né? É, um dia inesquecível. Que legal. E aí, conta um pouco quais são agora foram os desafios, né, de sair lá da Bahia, de Salvador, sem nunca ter vindo antes, quer dizer, vindo só uma vez para prestar a FUVEST e depois vir para cá para São Paulo, que é uma cidade bem cara, tem vários desafios de morar em São Paulo. Queria que você falasse um pouco todos os desafios que você teve no começo da faculdade. Então, o principal desafio que eu encontrei foi o local de moradia, né? Que eu não conhecia ninguém aqui, assim. Tem uma prima aqui, mas ela mora bem longe da faculdade e ficaria muito inviável para mim morar com ela. Então, eu tinha que encontrar algum lugar perto da faculdade para morar. Aí, no início, eu fui ajudado por um veterano, que também era de lá da Bahia, que agora é quinto ano aqui na faculdade. Ele me ajudou, fiquei morando na casa dele por mais ou menos um mês. Foi, tipo, essencial para eu continuar aqui. E depois disso, comecei a dividir um apartamento com 6 amigos da faculdade, assim. E, tipo, acabou ficando barato, porque tinha muita gente no apartamento, só que não dava pra ficar muito tempo. Aí, enquanto isso, eu ficava esperando o resultado dos auxílios da própria universidade, né? Os auxílios aqui da USP, como a casa estudante de medicina e os auxílios financeiros. Depois de mais ou menos 2 meses, aqui em São Paulo, eu consegui a vaga para ir para casa estudante de medicina. Eu passei a morar lá, onde eu estou morando até hoje, e realizar os auxílios, que são essenciais para que eu continue estudando aqui na USP. Perfeito. E você já conhecia os auxílios? Porque assim, a USP tem uma infraestrutura de auxílio para moradia e para bolsa bastante forte, né? Você Uhum. já conhecia isso quando você prestou? Não sabia? Foi uma Já, novidade? já conhecia, assim. Isso foi, inclusive, um dos critérios para eu vir para fazer o vestibular da FUVEST. Né? Estava em dúvida se eu ia fazer ou a FUVEST ou o vestibular da Unicamp. Só que como a FUVEST, a USP, no caso, mais especificamente a Faculdade de Medicina, tem uma casa própria para os alunos de medicina, tem um número de bolsas bem maiores, eu optei, foi um dos fatores que pesou para eu vir para cá. Eu também moro na casa de estudante de medicina, você também mora, né? Você está agora na casa de estudante de medicina, certo? A gente, nós Sim, dois sim, sim. estamos, quartos um na frente do outro. Mas, Exatamente. mas com relação a. Você chegou aqui, então você morou quanto tempo antes de você entrar definitivamente na casa? Só para as pessoas terem uma noção. Então, eu fiquei um mês na casa de um amigo veterano e mais um mês dividindo apartamento com os colegas da minha sala. Deu 2 meses no total, certo? E Isso, depois você já foi dois pôde entrar, meses. né? Isso, exatamente. Perfeito. E com relação às bolsas, se você puder comentar um pouco, pessoal, eu também recebi várias bolsas para me manter, a bolsa final, bolsa de estudo. Eu queria saber um pouco de o que você recebeu e se puder contar um pouco para o pessoal rapidamente como que foi para conseguir as bolsas. Então, tem um processo seletivo, né, que é feito pelas assistentes sociais da Faculdade de Medicina. E aí você leva uma série de documentos para comprovar sua renda, moradia, entre outras coisas. E aí ela vai colocar você em um ranking em ordem de, digamos, necessidade. E ela vai sortear, de acordo com sua posição no ranking, você pode concorrer a essas bolsas, né? Tem o auxílio moradia, auxílio transporte, tem a bolsa final, que é uma bolsa que eles dão para quando você faz um projeto na faculdade e recebe uma quantia em dinheiro. E a bolsa que eu ganhei foi a auxílio transporte, que foi bastante útil no início da faculdade, já que a gente tinha bastante aula na cidade universitária, e o auxílio alimentação, que servia, como já diz o nome, né? Óbvio. Para comer por aqui. Exatamente. Perfeito. E conta um pouco para a gente com relação às atividades que você está tendo. A gente vai focar um pouco na área de currículo, mas antes disso eu queria que você soubesse. Bom, você está no segundo ano, ainda só passou um ano e um pouco da faculdade, é pouca coisa ainda em relação a 6 anos, né? Mas eu queria que você contasse um pouco o que você já participa. Eu sei que você participa da Atlética, você já participa de Liga, então eu queria que você contasse um pouco sobre o que você tem se envolvido desde o primeiro semestre da faculdade. Então, logo no primeiro semestre, a instituição que mais envolvia assim, na faculdade foi a Atlética. Eu fiz
Fiz muitas amizades lá, eu conheci a maioria dos meus amigos que estão agora comigo no segundo ano, conheci na Atlética. Eu sou treino futsal lá na Atlética, da faculdade, e agora sou diretor de modalidade lá, do futsal. No primeiro semestre participei também do EMA, né, que é a Extensão Médica Acadêmica, em que logo no primeiro semestre o aluno pode ter contato já com pacientes e tudo mais, aprender um pouco mais da clínica médica. Foi uma das outras extensões que eu participei. Comecei a participar também do cursinho pré-vestibular, medicina, lá na faculdade, que é o cursinho voltado para alunos que não têm condições de arcar com um cursinho particular desses grandes de São Paulo, como Etapa, Poliedro, entre outros. E eu fiquei como plantonista no ano passado inteiro nesse cursinho pré-vestibular. E mais ou menos no final do segundo semestre eu entrei numa liga de cirurgia cardiotorácica, que eu estou até agora, e comecei um projeto de iniciação científica com um professor da emergências clínicas lá na faculdade. Pô, legal. Se puder comentar, só explicar, porque você é DM, né? Que é diretor de Isso. modalidade do futsal, né? Se puder comentar para o pessoal que não sabe, que está no ensino médio, que está em outras faculdades, o que faz o DM, se puder explicar um pouco. Então, o DM ele vai organizar os jogos do time, ele vai organizar a logística, o transporte para os jogadores, vai obter aquilo que é necessário para que os treinos aconteçam, entre outras atividades. Perfeito. E você, no futsal, é um único DM ou tem mais de um DM no caso do futsal? No futsal são 3 DMs no total. Perfeito. E se você puder explicar um pouco, tem muita gente que não conhece o que é atlética, ou mesmo tem gente que tem preconceito com relação à área de esportes. Eu particularmente, gosto da área de esporte, gosto da atlética, mas se puder comentar um pouco qual foi o impacto da atlética. Você falou que fez várias amizades, né? E o que, Sim, que sim. representa a atlética para você? A Atlética é fundamental para mim atualmente, que eu serve como digamos, não só como um local de uma válvula de escape, assim, você tá o tempo todo estudando, se estressando na faculdade, aí você tem um local para você se divertir, para você treinar, para você fazer amizades, e como sendo como um local de diversão também, tipo, você poder se dedicar não só a uma única coisa, não só a ter nota, não se dedicar apenas a sua graduação, mas se dedicar, digamos, a um time, se dedicar à atlética. Seria como um local para você ter algo a mais na faculdade, não, sua faculdade não ser, sua graduação não ser uma coisa tão linear, assim. Perfeito. Se você puder, tem gente que não tem noção do tamanho da Atlética aqui também, né? A gente tem uma Atlética aqui no meio de São Paulo que é uma coisa absurda, né? Acho que é enorme, né? É uma ilha de prosperidade, de coisa boa, né? De área verde no meio Isso, de não, uma selva de exatamente. pedra, né? De uma selva de pedra, Exatamente. né? E, assim, do ponto de vista de treino, se puder contar qual que é a carga horária que você está atualmente vinculado ao atleta, só para o pessoal ter uma noção, quando que são os treinos, quantas horas, e além disso, como que é o trabalho de DM, além dos horários de treino. Então, eu treino em média 6 horas por semana. Eu chego um pouco mais cedo para organizar os treinos, dividir, as coisas têm que se dividir, organizar a salinha do salão e tudo mais. E é um trabalho que é mais por você gostar da Atlética, assim, você quer ajudar, contribuir de alguma forma com a Atlética. Então, é por isso que, basicamente por isso que eu sou o DM. Pô, legal. Com relação à pesquisa que você falou, se puder falar especificamente com a pesquisa sua é com bolsa, é sem bolsa, e qual é o tema em específico que você está pesquisando, Everton, atualmente? Então, a pesquisa, o professor ainda está se caminhando para conseguir uma bolsa. Eu estou fazendo uma pesquisa na área de emergências clínicas, a área mais específica assim, do professor é sepse, que é uma espécie de reação inflamatória sistêmica no organismo. E, de forma geral, no laboratório do professor, a gente tenta induzir sepse em camundongos obesos e ver se ocorre variação no tecido adiposo desses camundongos. Alterações, no caso, inflamatórias, no valor de citocinas inflamatórias, de interleucinas e quimiocinas, e no conteúdo de tecido adiposo desses camundongos. É um trabalho experimental com ratos, então, é isso? Isso, exatamente.
Perfeito. Boa, legal. Com relação ao seu trabalho, assim, eu queria que você comentasse um pouco, agora não mais do trabalho, mas assim da faculdade, né? A sua turma é uma turma especial no sentido de que é uma transição entre um currículo antigo da faculdade e o currículo novo. Eu vivenciei o Isso, isso. currículo antigo de aulas, né? Então, eram as aulas mais extensivas, com o professor dando aulas e os alunos fazendo prova no final. Era um currículo bastante puxado em carga horária, bastante Uhum. carga horária do ponto de vista de horas aulas na sala de aula. O currículo de vocês é bem diferente. Eu queria que você comentasse um pouco o que é o currículo de você, falando um pouco o que foi o curso até o momento. Então, nosso currículo atualmente, ele está bem mais integrado, né? Os professores tentam unir as matérias que no currículo antigo estavam segmentadas, separadas, tipo, e que seriam, digamos, mais interessantes para o aprendizado que elas estivessem juntas. Por exemplo, anteriormente, as partes de anatomia, fisiologia, histologia eram vistas separadas. Por exemplo, fisiologia do sistema respiratório era uma matéria. Anatomia do sistema respiratório era outra. Agora eles estão tentando integrar e formar uma única matéria, formar um bloco de sistema respiratório. E outro ponto interessante desse novo currículo é a tentativa de integrar mais as matérias com a medicina em si, que é o que eles chamam de um ciclo básico clínico, porque anteriormente era só o ciclo básico. Agora eles pegam essa matéria do ciclo básico e tentam dar um viés mais médico para essas matérias. Perfeito. Agora eu queria que você falasse um pouco mais do ponto de vista específico, né, para o pessoal entender. Então, assim, do ponto de vista do como que é o novo currículo no seu dia a dia. Então, por exemplo, hoje é domingo à noite, amanhã você vai provavelmente ter aula, certo? Se você Uhum. puder contar como que é uma semana sua, porque eu sei que você tem o currículo novo embarca um grande número de horas vagas para estudo, né, coisa que não existia antigamente. Isso. Então, se você É, puder descrever como que é uma semana sua, só o pessoal entender na prática de que horário a que hora tem estudo e de que horário a que hora tem aula. então, dia segunda, por exemplo, de manhã a gente tem aula de propedêutica básica, que a gente começa a aprender os princípios para realizar uma anamnese, um exame clínico no paciente. É uma matéria bastante prática, uma das matérias que mais tem digamos, é, tido aceitação por parte dos alunos. Os alunos têm gostado bastante dessa matéria. A gente começa a ter um contato maior com pacientes. E aí, à tarde, eu tenho uma aula de sistema respiratório. Geralmente, o professor é um professor médico, ele dá aula de anatomia e faz uma integração bem forte assim com a clínica, relacionando as estruturas anatômicas com determinados casos clínicos que ele já teve contato, assim. Aí, na terça, eu tenho aula também o dia inteiro. De manhã é o sistema urinário, que por enquanto a gente está na área de anatomia. A gente tem aula de anatomia, tem aula teórica no primeiro período da manhã. No segundo período da manhã vem uma aula prática. A gente vai até o laboratório, a gente vê as peças anatômicas lá. E à tarde eu tenho aula de farmacologia, que é uma aula totalmente teórica. Sendo que tem um intervalo, né, das meio-dia às 2 horas da tarde, é um horário, digamos, de almoço, ou que você pode usar para algumas extensões da faculdade, ou treinar, alguma coisa do tipo. Na quarta-feira de manhã, eu tenho aula de sistema endócrino, quarta de manhã, e quarta tarde é sistema locomotor. A aula de endócrino geralmente são pequenas aulas, são bem teóricas, e professores geralmente integram questões ou casos clínicos para a gente discutir no final da aula. Aí vem o intervalo das meio-dia às 2, depois vem a aula de sistema locomotor. A gente tem a aula teórica, o professor vai mostrando as peças anatômicas para a gente, porque agora a gente está vendo mais anatomia. E depois vem para a aula prática, vai para o laboratório, vê as peças. Aí tem alguns médicos lá, eles explicam alguns casos clínicos para a gente, relacionados com a matéria que foi vista mais cedo na aula teórica. Na quinta-feira, eu tenho um dia inteiro livre. Então, eu posso me dedicar mais assim às outras extensões da faculdade. Por exemplo, Liga Acadêmica de Cirurgia Cardiothorácica, que eu faço parte. A iniciação científica, geralmente eu passo a quinta-feira de manhã toda fazendo, das 8 às meio-dia, já que a quinta-feira é totalmente livre. E sexta-feira de manhã, eu tenho aula de sistema reprodutor feminino, que é bem padrão, assim, de manhã, mais cedo, no primeiro período da manhã é aula teórica,
E nos últimos períodos da manhã é aula prática. E à tarde é janela também para fazer extensões e qualquer outra coisa da faculdade. E se esse sábado e domingo, horário livre para. É, horário livre. É para estudo ou para fazer o que você quiser, sábado e domingo. Aproveitar. Perfeito. Bom, esse currículo, com relação ao currículo antigo, ele é bem mais leve no sentido de carga horária, né? Eu acho que não É tem isso. muita dúvida disso. Teve uma redução na carga horária nesse Eu currículo acho que é novo. super bem-vindo, porque antes, além de você ficar antigamente, o primeiro ano eram 8 horas de aula por dia, né? Você não viveu isso, provavelmente, né? Não, não. Então, e se você puder comentar quantas horas você tem nesses dias, então, somando, então, de segunda-feira, você tem quantas horas totais de aula mesmo? Ó, segunda-feira seriam 8, E é aí meio-dia, das 8 ao meio-dia e das 2 às 6 da tarde, o dia isso, inteiro, é isso? isso. Perfeito. Aí na terça também eu tenho 8, na quarta também. Aí na quinta eu não tenho aula o dia inteiro, quinta é um dia que eu tenho livre. E na sexta eu tenho 4 horas de aula, só que eu tenho aula só de manhã na sexta. Perfeito. Então, quer dizer, reduziu praticamente um dia e meio de aulas em relação ao que Isso, era antigamente, né? exatamente. E assim, com relação a essa integração de matérias, gera uma certa dúvida, assim, com relação ao, ao quanto é interessante, o quanto não é fazer a integração das matérias. Eu queria achar o que você está achando até agora do curso. Você está gostando, não está gostando? Está motivado para estudar, não está? O que você está achando? Claro que você não viu a outra face da história, né, como era antigamente, você só tem o currículo atual para comparar, mas o que você está achando até agora do curso? Então, eu tô achando que é uma boa experiência, porque se a gente, por exemplo, antigamente tinha primeiro, sei lá, fisiologia de uma determinada matéria, assim, antes via anatomia, por exemplo. A gente ia ver todo o funcionamento desse sistema sem conhecer o que está, digamos, fazendo esse funcionamento, viu? E agora a gente vê, nesse currículo novo, a gente vê anatomia primeiro, vê toda a anatomia, conhece como é que é a morfologia desse sistema, e depois na fisiologia a gente vai ver a função de cada um, juntamente com a histologia, que a gente vai ver o conteúdo celular desse sistema, digamos. E aí fica mais fácil para a gente aprender, eu acredito, e mais fácil para a gente estudar também. Já que a gente não tem que, por exemplo, no semestre ter fisiologia e no outro semestre ter anatomia. Fica essa coisa meio muito segmentada. A gente já vê tudo num semestre só. Perfeito. Com relação ainda à anatomia, a anatomia é uma área que bastante gente ainda não está na medicina, exerce uma certa admiração, ou mesmo curiosidade natural, né? Como que é o curso de anatomia de vocês? Você falou que é integrado, eu entendi isso, mas eu queria saber, porque no curso antigo a gente tinha matéria de dissecção, inclusive, a gente dissecava, a gente tinha bastante tempo no laboratório, falar. Eu queria que você falasse um pouco como que é atualmente, porque já que é integrado, às vezes é um pouco diferente do que era antigamente, né? Então, começa com o professor apresentando de forma mais teórica o sistema que a gente que ele está tendo, por exemplo, sistema urinário. O professor vai apresentar toda a anatomia dos rins, da região em que os rins se localizam no nosso organismo. E aí depois, na parte mais prática da aula, vai ter todas as peças lá de rim. Vai ter rins de diversos tamanhos, alguns rins que apresentam doenças genéticas e tudo mais. E tem uma peça anatômica de uma pelve, para a gente dissecar, no caso, para retirar gordura, retirar músculo, tecido fibroso, e restar no final apenas o rim, o ureter e a bexiga. Então a gente passa essa aula prática tanto evidenciando as estruturas do rim, vendo de que ele é composto, vendo, identificando cada região dele, e também dissecando, retirando, usando material cirúrgico mesmo, é uma aula mais técnica, mais prática, para evidenciar também essas estruturas do rim. Legal, com relação à distribuição de carga horária, quanto que é aqui, quanto que é na cidade universitária até agora? Então, até agora, seriam 4 horas aqui, que é propedêutica, que a gente tem aqui agora nesse terceiro semestre da faculdade, está tendo no Hospital das Clínicas, e o resto das aulas são todas na cidade universitária. Então, Mas, a maior parte do dia a dia acaba indo isso, lá para a cidade na universitária, cidade correto? universitária. Mas isso é mais esse início desse semestre, mas depois algumas matérias vão começar a ter mais aulas aqui. Por exemplo, a parte de fisiologia respiratória, o sistema respiratório vai ser toda aqui.
enquanto a anatomia está sendo toda feita na cidade universitária, né, no Instituto de Ciências Biomédicas. Muito legal. Com relação ao primeiro semestre, ou a esse primeiro ano, o que, que você mais gostou e o que você menos gostou da Ah, parte você, acadêmica? gostei da experiência, né, de estar na universidade fora de casa, uma universidade que é uma das melhores do país, de poder ter contato com inúmeras extensões que a faculdade tem, a atlética, as inúmeras ligas, e mais diversas outras extensões, bandeira, o EMA. O número de coisas que tem para fazer aqui é o que mais me surpreende, o que me deixa mais feliz por ter escolhido vir para a Universidade de São Paulo. Legal. E com relação à coisa que você menos gosta? Porque tem lado ruim também, né? Então, se você puder comentar o que, que você menos gosta até agora. O que eu menos gosto é, às vezes você tem que dormir bastante, tem que dormir menos, né? Dorme menos que o normal. Você tem bastante prova para fazer, você tem que estudar porque você tem uma provinha naquela semana, você tem aula na semana, e nessa mesma semana você já tem uma provinha para fazer, e às vezes você acaba comprometendo um pouco o seu sono, ou você tem que ficar se deslocando indo da faculdade para a cidade universitária, isso também é uma coisa que vem sendo criticada bastante pelos alunos lá da faculdade. O tempo de perda no É, transporte, né? isso, exatamente. Acordar mais cedo para ir para a cidade universitária fica bem longe. Para quem não é daqui de São Paulo e não conhece, ou por exemplo, você que não sabia como que era aqui antes, só para você dar uma noção, quanto tempo você perde entre transporte todo dia de manhã e depois na volta das aulas universitárias? Então, eu acho que aproximadamente uns 45, 40 minutos para ir e para voltar na cidade universitária, depender do trânsito. De manhã, geralmente é mais rápido. Eu saio de casa, por exemplo, umas 7h20, umas, no máximo 8 horas eu já chego na cidade universitária. Agora, de noite, realmente já é bem mais lento. O trânsito está bem maior, e aí já extravasa os 40, 45 minutos para chegar na faculdade. Então é pelo menos assim, 1 hora e meia por dia em transporte, é isso? Aproximadamente isso. É isso que revolta sempre os alunos no começo do curso, né? É algo que continua esse problema, né? Tá certo. Com relação às provas, se você puder comentar para o pessoal como são as provas, se você tem provas agrupadas por matéria ou se são provas periódicas, toda semana tem, como que funciona? Então, a prova, geralmente é por sistema, né? Por exemplo, a prova de sistema urinário, a gente vai primeiro tem uma prova prática de histologia, o professor exibe algumas lâminas de histologia no quadro, a gente faz a identificação de estruturas, né, nessa lâmina, e depois vem uma prova teórica, prova escrita mesmo a gente faz, tem um período que os professores dão para a gente fazer essa prova. Depois a gente vai até o laboratório de anatomia para fazer, digamos, uma espécie de dinâmica, que tem algumas peças anatômicas sem identificação, com os alfinetes, e a gente identifica o que está sendo indicado ali, ou de acordo com o que foi perguntado. Basicamente é assim que são feitas as provas, uma prova teórica junto com a prova prática. E com que frequência são as provas, Everton? Então, varia bastante a frequência das provas. Tipo, agora, por exemplo, eu vou ter uma prova de sistema locomotor no final do mês. Aí na outra semana já vem mais uma prova, e depois na semana seguinte já vem mais outra prova, e aí fica um período sem prova, e depois as provas vêm seguidas. Tipo, vem as provas seguidas e fica um período sem prova. Ah, tá. Então não é toda semana que você tem uma prova num determinado dia. Não, São não, só períodos isso. que tem mais provas e períodos que tem menos provas, é isso mesmo. Isso. Então continua mais parecido com o jeito antigo de te dar Aham. aula, né? Perfeito. Com relação ao tempo, assim, do jeito de que é distribuído o horário, o fato de ter quinta-feira o dia inteiro para fazer o que você quiser de extensão e sexta-feira à tarde, você acha que o pessoal aproveita mais com o que esse horário livre? É com pesquisa? É para estudar? É para fazer outras coisas? Como que você vê, assim, os seus amigos, ou mesmo você aproveitando esse tempo livre? Então, é bem variado, assim. Depende muito do que cada um faz, assim, na faculdade, mas... Então, por exemplo, eu, na quinta-feira, só basicamente faço liga e iniciação científica. Aí tem uns amigos meus que, no horário do almoço, tem treino. Outras pessoas têm treino mais na tarde. Outras pessoas podem ter liga também, podem ter iniciação científica. Varia bastante, assim, de aluno para aluno. Mas acho que acredito que seja bem equilibrado, assim, entre as diversas extensões da faculdade.
Perfeito. Com relação a voltar para sua casa, porque você mora longe, né? Quer dizer, em outro estado, não é só você, tem várias pessoas que estão numa situação parecida com você. Uhum. Como que é o jeito que você se programa para voltar para ver sua família, para ver seus amigos, né, em Salvador? Então, eu volto geralmente nas férias, né? Tem as férias no meio do ano, entre o primeiro e o segundo semestre, e tem as férias no final do ano, que são períodos geralmente eu volto para Salvador, para ficar lá com minha família e tudo mais. Perfeito. E como que é a reação quando você volta, né? Obviamente você fica contente e tal, Bastante mas feliz, meus pais ficam muito felizes, é um momento é bom, né? muito bom voltar para casa. O que que você sente falta da sua família ou de Salvador que faz falta aqui estar viver em São Paulo em relação a viver lá? Ah, sinto falta da cidade em si, de convívio com meus pais, a conversa que eu tinha com meus pais, que não, não posso mais ter, assim, uma conversa mais olho para olho, sabe? Eu tenho que conversar com eles por telefone ou WhatsApp, isso é uma coisa que mais faz falta, assim, poder ter um contato mais próximo com meus pais, que é uma coisa que eu estava acostumado a ter a minha vida inteira. Chegava do colégio, sempre conversava um pouco com meus pais, depois ia estudar ou jogar videogame, é uma coisa que mais mudaram, assim, depois que eu vim para São Paulo. E me fala uma coisa, você gosta de São Paulo? São Paulo é uma cidade meio difícil de gostar, quem não é daqui. Queria saber se você gosta da cidade, o que você gosta, o que você não gosta. É, digamos que eu gosto sim de São Paulo, não tenho muito problema. O que você gosta daqui, o que você não gosta, Everton? Então, eu não gosto desse ritmo meio caótico, assim, da cidade, sabe? Essa coisa meio fria, assim, de uma objetividade extrema que a população, as pessoas em geral, assim, em São Paulo possuem, sabe? Pelo menos é a sensação que me, que me traz, assim, Por uma exemplo, objetividade extrema. Tipo, você não ter parar para, sei lá, conversar com o outro, para olhar nos olhos, você, tipo, fazer aquilo que você tem que fazer só e acabou. Por exemplo, tá indo trabalhar, aí você vai comprar um bilhete único, você vai falar com a atendente que tá vendendo bilhete único, você, sei lá, não cumprimentar, não agradecer depois que ele vendeu o bilhete, você só comprar e sair e continuar a sua rotina. Isso é, a rotina também é uma coisa que, digamos, desgosto bastante aqui em São Paulo. Essa vida de rotineira, assim. tá certo. Com relação aos próximos anos da faculdade, o que que você acha que vai ser aí dos próximos, pelo menos o que está sendo preconizado para sua turma, né? Sua turma é a primeira, teu currículo novo. O que que você acha que te espera aí nos próximos 4 anos? Então, tá tudo muito obscuro quanto ao futuro novo currículo. Eles não deixaram muito claro, assim, não, tipo, não mostraram pra gente, assim, ó, o que a gente vai fazer nos próximos anos, A assim. gente está falando da própria graduação da É, faculdade. É isso, né? geralmente a gente descobre no final do ano, assim, o que a gente vai começar a ver no outro ano. Talvez nem a própria graduação saiba, na verdade. Então, pode ser que seja real também. Aham. Mas eu espero que seja uma coisa bem mais clínica, né? A gente tá vendo bastante uma medicina bem básica, assim, uma coisa mais biológica. E aí eu espero que nos anos futuros a gente possa ter uma coisa mais voltada para a clínica na faculdade. Apesar que vocês já estão tendo propedêutica no segundo ano, que é Sim, algo que sim. é preconizado Já. para ter talvez até um pouco depois, mas já está meio que antecipando até, né? Isso. Isso Tá é. gostei? Tô gostando bastante de já ter propedêutica agora. Né? As Propedêutica matérias para mais quem... legais desse semestre. Ah, certeza. Propedêutica, para quem não sabe, é o início do atendimento clínico do paciente. Então, você aprende os Isso. princípios do atendimento ao paciente. Bom, com relação à vida ainda de estudante, depois de médico, você tem alguma área que você gosta mais ou algum sonho para frente? Já sabe que área que você vai? Então, eu sempre fui uma pessoa que gosta de muita coisa, velho. Se eu pudesse, eu faria mais de uma coisa. Mas ainda não tenho, tipo, uma mínima ideia do que eu vou fazer. Eu gosto de, tipo, muita coisa da medicina. Eu gosto de cirurgia, eu gosto de clínica, eu gosto de ser otorrino, oftalmo. Poderia fazer muita coisa ainda. Nada muito claro. Nada decidido ainda. Perfeito, mas você tem alguma ideia em relação aí para clínica e cirúrgica ou também não tem uma propensão por enquanto Acho que eu sou mais voltado para cirurgia atualmente. Seria mais voltado para para cirurgia, cirurgia? se fosse fazer alguma E, coisa.
E você fez alguma atividade relacionada à cirurgia, tirando a iniciação? Eu sei que você está fazendo com um rato, né, como você Isso, comentou, isso. né, o trabalho experimental, mas qual que foi a atividade mais prática que você teve até agora com relação à cirurgia? Foi a própria dissecção? Foi alguma outra atividade? Então, na liga de cirurgia cardiotorácica, eu já participei, já acompanhei algumas cirurgias feitas pelos professores, né, pelos os preceptores lá da cirurgia cardiotorácica. No, E lá no no, INCOR, pró- no próprio INCOR, né? isso. Comenta um pouco com a gente como que foi, por favor, porque eu queria saber a sua impressão de como segundanista, como que foi a primeira cirurgia que você fez, que você viu, como que é a reação. Então, o professor fez uma traqueostomia numa paciente que estava na UTI. Parece que a forma de que estava sendo feita a respiração dela antes não estava sendo adequada, e ele optou fazer uma traqueostomia. E a gente assistiu ele fazendo. Ele Traqueostomia, para tava, quem não sabe, é uma abertura na traqueia, que é como se fosse um tubo que a gente tem para respirar, certo? No pescoço. Beleza. É aí como que foi? a gente ficou de longe observando, basicamente de longe observando como é que ele estava fazendo. Ele estava explicando os passos para a gente, explicando as alterações que estavam acontecendo na paciente e tudo mais. Foi uma experiência bem interessante. Perfeito. E foi no centro cirúrgico, foi a nível de enfermaria que foi feito? Normalmente Foi a feito na, traqueostomia é feita no centro cirúrgico, mas como que foi essa Foi daí? feito na própria UTI mesmo. A paciente estava internada, tinha vários outros Ah, pacientes do perfeito. lado, foi feito lá mesmo. Na UTI do INCOR. Isso. Legal. E com relação a outros procedimentos, você já viu alguma cirurgia cardíaca mais específica mesmo? Não, Ou não, não? ainda não. Eu já vi Ainda não. uma inserção de catéter, mas não vi nenhuma cirurgia cardíaca específica, assim. Tá com vontade de ver ou não? Tô com vontade de ver, sim. Coração batendo? É uma das experiências mais emocionantes que tem, acho, no curso de medicina, é ver coração batendo ou ver o cérebro durante uma neurocirurgia. São duas coisas muito Nossa, legais. Com relação gosto a, muito. com relação a esse contato, muita gente pergunta ou tem um pouco de apreensão, né? Poxa, eu não gosto de sangue, não tenho medo de ver e tal. A cirurgia, como eu vou reagir. Você tinha alguma coisa desse tipo, de algum tipo de aversão? E como que foi o seu primeiro contato com esses procedimentos um pouco mais desafiantes, vamos dizer assim? Então, eu nunca tive, tipo, esse receio, assim, de ver sangue ou ver, digamos, as pessoas, digamos, mortas no ver os cadáveres, no caso, nos laboratórios de anatomia, nunca tive esse receio. É óbvio que tem que ter um determinado respeito, né, nesse tipo de aula, mas nunca tive esse receio. Então, para mim não foi um problema ver um cadáver ou, por exemplo, na aula que a gente fez para colher a amostra de sangue, né, tipo, entre os próprios alunos, né, não tive nenhum problema em fazer essas coisas até agora. Legal. Everton, com relação assim, a gente sabe que prestar medicina já é algo desafiante, tem um monte de gente que está fazendo cursinho para prestar, tem muita gente no ensino médio tentando prestar, é uma disciplina desafiante, passar numa universidade boa é mais desafiante ainda. Eu queria que você falasse quais você acha quais foram os seus maiores desafios que você superou até o momento. Então, acho que a grande questão é dedicação. Você não pode desistir. Se você quer, tenta tipo, dar o máximo, abdica de algumas coisas que você gostaria de estar fazendo agora para fazer depois em nome daquilo que você quer, em nome do sonho que você tem de fazer medicina. Então, diria para você dedicar o máximo. Dar o máximo agora e depois você recupera esse tempo perdido. Não, perdido, nem perdido, né? O tempo que você reservou para realizar um sonho. Se você puder comentar um pouco com relação ao seu momento de preparação, logo antes de prestar a FUVEST, como que foi o seu momento de preparação? Como que era a sua dedicação? Então, eu estudava, depois chegava antes de ir pro colégio, que no último ano do meu colégio era à noite. Eu ficava das 5 às 10 horas, assim, 10 horas da noite no colégio, 5 da tarde às 10 horas da noite. Eu acordava mais ou menos umas 9 da manhã, e aí eu começava a estudar. Eu dividia cada dia, eu estudava um número de matérias, assim. Geralmente era 2 matérias por dia que eu estudava. E aí eu estudava de manhã, estudava até às 4 horas mais ou menos, e quando eu ia pro colégio, até a hora de voltar. Isso foi durante o último ano só ou foram durante os anos anteriores também? Não, vamos só durante o último ano. Os anos anteriores eu dedicava mais ao colégio, assim, as matérias do próprio colégio. Eu Perfeito. comecei a dedicar mais especificamente para o vestibular no último ano.
Com relação ao estudo antes do vestibular e agora na faculdade, ficou mais fácil? Ficou mais difícil? Ficou igual? Então, no vestibular, no estudo pro vestibular, a gente é muito mais disciplinado, a gente sabe que se a gente não estudar direito, a gente pode não conseguir aquela vaga, não conseguir a nossa aprovação no final, isso cria uma certa pressão e faz a gente estudar mais. Na faculdade, a gente sabe que se a gente não estudar muito, isso hoje não vai, digamos, passar na matéria, mas vai ter recuperação, ou a gente não vai ter uma nota boa, assim, mas eu acho que a pressão para estudar é muito menor na faculdade do que no vestibular. Perfeito, mas com relação à dificuldade e horas de trabalho, de estudo, você acha que a maior parte do pessoal estuda mais, pelo menos o pessoal do seu ano, vai, que é para quem Aham. você pode comparar mais, estudar mais durante o antes de entrar no vestibular ou agora dentro da faculdade? Eu Eu sei que acho é mais difícil, eu conheço a que. pergunta, eu sei que é difícil e é Uhum. muito relativo, eu entendo É muito isso. relativo, Mas exatamente. é só para o pessoal ter uma noção, porque Enfim. às vezes o pessoal tem aquela impressão de que o ano de cursinho ou o último ano do ensino médio vai se reproduzir durante 6 anos. Não, não, não. E Totalmente qual que é a sua diferente. impressão com relação a isso? Não, aquele horário de estudo, assim, próprio na faculdade é bem menor em relação ao vestibular, porque você tem que ter tempo para fazer outras coisas além do estudo, né? Você tem que se envolver mais com a sua faculdade, né? Tem o centro acadêmico, tem atlética, tem as ligas e tudo mais. Você passa a maior parte do tempo se dedica a essas extensões. Então você acaba meio que estudando bem menos do que o que você estudava antes para o vestibular, mas em geral você estuda bem menos em relação ao vestibular. Perfeito. Com relação ao pessoal que tá tentando agora vestibular, seja para medicina aqui na USP ou mesmo para outras faculdades, queria que, se você tiver alguma mensagem, alguma dica, alguma sugestão para o pessoal, fica à vontade, por favor. Então, o que eu disse anteriormente, né? Se dedica, passa esse ano que você está estudando para o vestibular, dando o máximo, para que no próximo ano você não tenha mais que fazer isso. Faz, tipo, esse vai ser o ano, vai ser o último ano. Eu vou fazer o máximo para que seja o último. Então, o que eu digo é isso, dedicação. Mas tem que ser uma dedicação bem voltada, não pode ser estudar de maneira errada, né? Tem que saber estudar bem, saber o que é que o vestibular cobra, conhecer bem sua prova, conhecer bem que é que o vestibular que você quer entrar, ele quer do aluno, o que, que ele quer que você saiba. Então, isso é o essencial, que você, digamos, direcione bem seu estudo, tenha um estudo não só bem dedicado, assim, mas eficiente também. Ô, Everton, o que você chama de estudar bem e o que você chama de estudar eficiente? Só para ficar mais tangível para quem está em dúvida sobre o que é isso e está prestando vestibular, hein? Então, diria que estudar de forma eficiente é você estudar aquilo que o vestibular vai cobrar de você. E estudar, digamos, o necessário, não estudar, tipo, o excesso, ou gastar muito tempo estudando uma coisa que você poderia gastar tipo, um tempo menor, digamos. Você vai cansar muito mais sua mente, vai chegar num dia do vestibular, até um pouco, pode acontecer de ficar mais nervoso até, porque você acabou se estressando muito durante o ano. E aí, isso, digamos, tornaria o estudo ainda pouco eficiente. O estudo mais eficiente seria mais, digamos, consciente. Você estuda o que é necessário, estuda o tanto também que é necessário em relação ao tempo. Tanto a questão de conteúdo, ou seja, a questão de conteúdo, o que você vai estudar, em relação ao tempo que você vai estudar. Tem que haver um consciência entre esses dois fatores aí. Everton, eu sei que é difícil às vezes a gente pensar um pouco para frente, às vezes a gente não sabe o dia de amanhã, claro, mas qual que é o sonho que você tem para daqui a 10, 20 anos? Você tem algum sonho? Como que você vê que é o Everton daqui a 10, 15, 20 anos? Qual que é algum sonho, alguma vontade? Você se vê aqui em São Paulo, você se vê em Salvador, você se vê fazendo o quê como médico? Tem algum sonho específico? Então, atualmente não tenho nenhum sonho específico, cara. Até em relação, por exemplo, a entrar na USP, até, digamos, o terceiro ano, porque meu colégio foram 4 anos. Até o terceiro ano eu não tinha vontade de vir para cá, então foi uma coisa tipo, o último ano, assim, eu decidi prestar o vestibular. Então acho que a mesma coisa vai acontecer no futuro. Posso que eu queira continuar em São Paulo e, de repente, o último ano, assim, eu acabe, sei lá, querendo fazer outra coisa totalmente daquilo que eu tinha planejado. Totalmente diferente daquilo que eu tinha planejado. Mas eu sei que, assim, eu pretendo terminar minha formação médica aqui e depois eu fazer o que a vida trazer para mim.
Excelente, muito legal. Se tem mais algum comentário, senão a gente já vai finalizar. Se tiver algum comentário para fazer específico sobre qualquer coisa, fica à vontade para falar. É, é isso. Para vocês que estão aí fazendo vestibular, cara, se dedica mesmo, dá o máximo esse ano, para que no próximo ano você possa estar onde você quer, no vestibular, faculdade, na universidade que você quer. Everton, muito obrigado. Sua conversa foi muito legal, muito motivadora aí, saber todos. Muito obrigado por ter aceitado, viu? A Nada, conversa. obrigado a você, cara, pela oportunidade. Valeu, muito legal. A gente vai contar com várias pessoas aí do segundo ano da faculdade, esse currículo novo. Você foi o primeiro a fazer, vai vir várias pessoas da sua turma aí Sim, sim. conversar. Obrigado por Tá ter bom. topado, viu? Obrigado. Obrigado a você. Valeu. Bom, para todo mundo que tá assistindo, a gente conversou com o Everton, então, do segundo ano da faculdade. Foi um grande prazer conversar com ele. Como você vê, teve vários desafios aí que ele superou para estar aqui e que tenha todos os seus pormenores, que valeu a pena. Vou comentar de novo, então, o programa de bolsas da Fundação Estudar é um programa de bolsas que ajuda tanto estudantes de graduação quanto de pós-graduação no Brasil e no exterior, para todo mundo que tiver interesse, é bolsas.estudar.org.br, as inscrições até o dia 27 de março, e aí são bolsistas para o Brasil e para o exterior, para todo mundo que tiver interesse em construir coisas diferentes e ajudar um pouco a ajudar o Brasil a tornar um país número 1, dá uma olhadinha lá, que é um programa que ajuda talentos brasileiros a buscar os objetivos. Todo mundo que está acompanhando Estudar aqui, muito obrigado. Semana que vem, domingão, às 8 da noite, sempre uma conversa com o pessoal motivador aqui da faculdade. Um grande abraço. Obrigado, Everton. Boa noite. Obrigado a você, cara. Boa noite.